Olá, meus amados irmãos do Facebook, também do YouTube. Chegou o momento de nós se reunirmos na Palavra de Deus. Hoje é reunião, agora sexta-feira é culto. Culto é raciocínio, então sexta-feira é dia de culto, hoje é dia de reunião. Então vamos se reunir na Palavra de Deus, para que assim nós venhamos aprender com Ele, né? Porque só Ele pode nos ensinar. Meus amados, eu agradeço a todos que vão participar desta lição, né? Deste ensinamento, né? Que nós vamos, tanto vocês como eu, vamos passar por esse ensinamento, porque quem ensina aqui é o Espírito Santo, não sou eu. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, porque a igreja de Cristo, ela é espiritual. Então onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, na palavra dele, estamos em comunhão com eles. Amém? Meus amados irmãos, hoje é o dia de eu rasgar a teologia do sistema religioso. E se não for por essa espada aqui, é por essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Ou vocês, ou abra a mente de vocês com a palavra, ou vou ter que abrir na base da espada. E assim vocês vão aprender, porque hoje eu vou rasgar a teologia dos pastores. Meus amados, o tema da nossa pregação hoje é matando, né? A teologia dos pastores mata o sistema futurista, né? Matando, rasgando, é esse não que eu vou dar para a nossa pregação hoje, rasgando a teologia do sistema futurista, daqueles que futura a palavra. Então, meus amados, é esse o tema da nossa pregação de hoje. Rasgando a teologia dos pastores, do sistema futurista. E hoje eu vou rasgar mesmo, tá? Hoje é para rasgar. É da mão, é com a espada, mas hoje vai ser rasgada. Amém? Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas com a necessidade de aprender uma palavra limpa, sem mistura, uma palavra sem braganha, uma palavra sem engano, porque aqui não tem enganação. A enganação nós vamos rasgar agora. Amém? Se inscreva neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, e dê um like nesse canal, para esse canal venha crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a palavra, assim como eu vivia, e eu creio que muitos vivem aí a necessidade de ouvir uma palavra limpa, sem mistura, sem braganha. Amém, meus amados? E dê um like também nessa página no Facebook, Ed do Teclado. E assim, essa palavra, tanto essa página como no canal no YouTube, vai crescer e vai alcançar outras pessoas que também buscam encontrar esse Deus que só através do Evangelho podemos encontrar. Então vamos lá, vamos rasgar a teologia desses pastores cara de pau, né, que aparece por aí dizendo que é pastor. Então vamos lá para a nossa reunião. Hoje é reunião, né? Sexta-feira é culto. Então, meus amados, e para nós começar, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo do 24 ao 28. Eu vou começar no 28. Eu vou ler o 28 primeiro, depois nós voltamos no 24, tá bom? Vamos ler o 28 primeiro. Depois nós voltamos ao 24 e chegamos até o 28 novamente. Amém?
Hoje a teologia dos pastores será rasgada definitivamente. Hebreus 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez só. Quantas vezes? Uma vez só. Aqui, tendo se oferecido uma vez para sempre. Então Cristo se ofereceu uma vez só para sempre, né? Uma vez para sempre. Para o quê? Para que Cristo foi oferecido na cruz? Para tirar os pecados ou para deixar? Pronto, a primeira teologia dos pastores que está sendo rasgada agora, neste momento, né? Eles foi oferecido na cruz para tirar os pecados ou para deixar? Aqui está escrito que é para tirar. Se tem pecado para tirar ainda, o sacrifício aqui valeu de quê? De nada. Porque os pastores dizem que tem uma igreja aí, a igreja é toda pecadora, uma igreja pecadora. Pois se Cristo foi o sacrifício dele na cruz, se não foi para tirar os pecados de muitos, foi para quê? Vamos ler o versículo inteiro. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar, não foi para deixar, para tirar. Se foi para tirar, porque os pastores querem tirar pecado do povo, dizendo que a igreja é pecadora, precisa se arrepender porque a igreja é pecadora. Tirar os pecados de muitos, tirar o pecado de muitos. Você vê que a palavra, meus amados, é tirar o pecado de muitos, não é de todos. Por que não é de todos? Porque nem todos tinham o pecado, esse pecado aqui que a palavra apresenta, que a Bíblia relata. Porque o pecado aqui era o pecado da transgressão da lei. E os gentios não tinham pecado, não tinha lei. Se não tinha lei, não tinha pecado. Por isso que a palavra está dizendo aqui, tirar os pecados de muitos e não de todos. Se fosse de todos, os gentios estavam incluídos também nesse meio. Mas não é de todos, é de muitos. E esses muitos eram os judeus, os transgressores da lei. Vamos continuar aqui. Os pecados de muitos. Aí vamos rasgar. Hoje é só rasgar mesmo, tá? Hoje nós vamos rasgar a teologia do sistema religioso. Preste atenção. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Se ele aparecerá, ele nunca falou que vinha a terceira vez. Ele disse que apareceria a segunda vez, sem o que você está lendo comigo aqui? Sem pecado. E a igreja é uma igreja pecadora, e o mundo está cheio de pecado. Como é que Jesus vem, meus amados? Como que esses caras de pau têm a coragem de pregar para a igreja de Cristo, que Cristo vai voltar, Cristo está voltando, se ele está dizendo aqui que voltaria a segunda vez sem pecado? E os pastores ficam dizendo que é uma igreja pecadora, precisa se arrepender. Então, como que ele vai vir, meus amados? Me ajuda aí. Como que ele vai vir? Se está aqui escrito que ele voltaria a segunda vez sem pecado. Sem pecado. Aos que o aguarda. Aos que o aguarda para salvação.
Quem era que o guardava para a salvação? Os judeus. Os judeus precisavam ser salvos da lei, que a lei o condenava. Esses precisavam ser salvos. Por isso que ele diz aqui, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez só, porque antes da cruz, todo dia, toda semana, todo mês, teria que se apresentar sacrifício para apagar o pecado do povo, para a consagração, para a santificação do povo, orações que eles faziam dentro do templo, né? Mas ele está dizendo aqui, que ele viria outra vez sem pecado. Então, enquanto tiver pecado no mundo, como pregam os pastores, meus amados, me ajuda aí, como que ele vai voltar? Se ele está dizendo que viria segunda vez sem pecado. E está aí, os pastores dizem que o mundo está cheio de pecado. Como, meus amados, essa é a teologia futurista. Essa é a teologia futurista dos pastores. Uma teologia sem pé e sem cabeça. Essa é a teologia que o sistema religioso, os crentes abraçaram. A palavra está tão clara como essa água aqui, A palavra é clara e direta, né? Mas os pastores vêm com a teologia deles e a igreja abraça, porque não lê, não presta atenção no que está lendo. Não presta atenção no que estão lendo, porque está bem claro isso aqui, que ele voltaria a segunda vez, mas sem pecado. E os pastores pregam dentro das igrejas que a igreja é uma pecadora, que o mundo são pecadores, o mundo precisa se arrepender dos seus pecados. Como, meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aguarda para a salvação. Volta lá, vamos agora voltar no versículo 24. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura, ou seja, sombra, né? Figura do verdadeiro. Então, o santuário que o sacerdote tinha era falso, porque o verdadeiro aqui, que ele está falando, somos nós. Então, aonde estiver um templo por aí, uma catedral, o lugar ali é falso ou é verdadeiro? Segunda palavra aqui, é falso. Porque o verdadeiro somos nós aqui, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, sombra, representação do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, né? Muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entra no Santo dos Santos, lá no templo, o sumo sacerdote entrava no lugar Santo dos Santos uma vez por ano. Né? Mas Cristo fez isso aí de uma vez por todas. Ele ofereceu o sacrifício, derrubou o lugar lá
onde era santo dos santos, e ele ergueu esse santo dos santos aonde? Em mim e em você e em todos nós. Então hoje nós somos o santuário de Deus, o santo dos santos hoje somos nós. O sacerdote para cá entra no santuário, entra no santo dos santos com sangue alheios. Sangue alheios. 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, ou seja, no caso da velha aliança, Cristo teria que ser sofrido muitas vezes, se oferecido muitas vezes, mas não, ele se ofereceu uma vez por todas, né? Desde a fundação do mundo. Agora, porém, preste atenção, eu vou agora, porém, cadê? Muitas vezes, cadê onde nós paramos? 26, seria necessário sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir, olha, meus amados, isso aqui foi escrito lá pelo ano 67 da era cristã. E Paulo já está escrevendo aqui que agora, ao se cumprir, quer dizer que há 2000 anos atrás já tinha se cumprido os tempos. E se prega o que dentro das igrejas, no futurista, na igreja futurista? Que os tempos vai se cumprir. Bem que a Bíblia fala que no final dos tempos, aqui, no tempo de Paulo, os tempos tinham se cumprido. E os futuristas traz a palavra para o dia de hoje para enganar a igreja. Se cumprirem os tempos, cumpriu ou não cumpriu, meus amados? Cumpriu. Há 2000 anos, os tempos se cumpriu. Paulo dizendo aqui, agora, ao se cumprir os tempos. Pedro disse, a hora chegou, a hora é chegado, há 2000 anos atrás. E os enganadores pregando dentro de uma igreja, levando uma igreja ao engano, dizendo que qualquer trovoada, bem que está escrito na palavra que no final dos tempos ia haver uma trovada. Que final dos tempos estava aqui, há 2000 anos atrás, que era o tempo da lei, ia se cumprir, o fim dos tempos da lei. Se cumprir os tempos, se manifestou. Olha, há 2000 anos atrás, ao se cumprir os tempos, se manifestou. Manifestou ou não manifestou, meus amados? Manifestou. Manifestou uma vez por todas. De uma vez por todas. Para aniquilar, acabar. Tirar fora de uma vez, para aniquilar, pelo sacrifício. Meus amados, leia comigo. Então, se no mundo tem pecado, e este sacrifício aqui, que foi feito para aniquilar o pecado, aniquilou ou não aniquilou? Aqui diz que aniquilou. Os pastores dizem o quê? Que não, é eles que vão tirar os pecados, mergulhando o crente dentro de uma piscina. É eles que vão tirar os pecados, dando um pedaço de pão para o crente comer, dando um copo de quiçu para o crente beber. É assim que eles tiram o pecado. O profeta João Batista confessou. Lá vem
a pessoa que vai tirar os pecados do mundo, tirou ou não tirou? Está aí, ó, quem tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Aqui diz que tirou. E que pecados são esses que os crentes, que os pastores pregam dentro das igrejas por aí? E o mundo inteiro fala isso aí, porque estão todos perdidos, sem saber o que é pecado, né? E mentindo, dizendo que Jesus é mentiroso, que ele não tirou os pecados do mundo, que o sacrifício dele foi em vão. Está aí, ó. Para aniquilar pelo sacrifício. O sacrifício aconteceu, meus amados. Aconteceu ou não aconteceu o sacrifício? Aconteceu. Então, se aconteceu, aniquilou o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Mas os crentes dizem que o mundo são, eles mesmos, né? Eles são pecadores. Além deles mentirem, ainda diz que Jesus é mentiroso. Ainda diz que os pecados, ainda diz que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Não tirou o pecado, não aniquilou o pecado, não fez nada. Porque os pecados é os pastores que estão tirando. Pelo sacrifício de si mesmo, né? O pecado, aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Aqui diz que aniquilou. Você vê que os evangélicos, nem evangelho eles têm. Porque como que a pessoa diz que é evangélico se não cumpre, não confessa o evangelho de Cristo? Como? Em vez de confessar o evangelho de Cristo, eles dizem o quê? Não, isso aí é bobageira. Como é que chama? Isso aí é babageira. É o nome assim que eles falam, hein? Porque eles não confessam. É um povo que não crê em Cristo. Cristo falou que tirou os pecados do mundo. Eles não crêem. Não. Isso aí é heresia. Esse negócio de tirou o pecado do mundo é heresia. Quem vai tirar o pecado do mundo é meu pastor, que vai mergulhar numa piscina para tirar os pecados. E esse é o tipo de cristão que diz que crê em Cristo, negando a palavra dele. Negando a palavra dele. E eu vou bater neles todo dia. Toda vez, toda quarta, todo domingo eu vou bater nesses caras. Porque são mentirosos, são sem vergonha, mentirosos, e diz que Jesus é mentiroso. Que se tem pecado no mundo, Jesus é mentiroso. Quando ele diz que aqui, pelo seu sacrifício, aniquilou os pecados. Aqui. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Veio ou não veio o juízo? Veio. No ano 70, o juízo veio. Na cruz, quando ele aniquilou a lei, os pecados, que o pecado era a lei. Aliás, perdão, deixa eu explicar direito isso aqui. A lei não era pecado. A lei era santa e boa, diz Paulo. A lei é santa e boa. Mas para quem? Para quem cumpre 613 mandamentos. Eles nunca conseguiram fazer nem a metade. Então a lei era ruim e péssima. Porque a lei em si era boa. É como a lei não era crime a lei. Por exemplo, se o prefeito põe um radar numa estrada, numa avenida, o radar é crime o radar? Não, crime é o não cumprir a lei do trânsito. Esse que é crime.
E é igual os judeus que tinha aqui, ó. Eles não cumpriam a lei era boa se eles cumprissem direitinho. Mas como eles não cumpriam, eles praticavam o quê? Um crime. Que crime? Crime de transgressão à lei. E ao se cumprir as profecias, veio o juízo. O templo foi derrubado, tudo, né? Aí veio o quê? O juízo, no ano 70. O juízo veio. Julgou o povo de Israel. Foram todos condenados. Mais de 3 milhões de judeus mortos. Fora o que fugiram, conseguiram fugir. Depois disso, juízo, o 28, que nós começamos, né? Assim também Cristo. Assim também Ele. Tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar. Então ele se ofereceu para tirar ou para deixar? Aqui está escrito para tirar. O pastor disse, não, o mundo está cheio de pecado. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado. Eu quero que um teólogo me diga aqui, comenta aqui, o que eles vão fazer para tirar os pecados do mundo, para que ele venha a segunda vez. Porque está escrito aqui, ó, que ele virá a segunda vez, mas sem pecado. Sem pecado. Então, se o mundo tem pecado, ele vai voltar sem chance. Meus amados, lê a Bíblia, até cego lê. Porque hoje em dia tem aquelas Bíblias em braille, né? Em braille. Então o cego vai passando o dedo, ó, e lendo a Bíblia. Eu quero ver o entender. Quero ver o entendimento. O entendimento não foi dado para essas pessoas. Agora sai um monte de gente sem nenhum entendimento, levando a igreja à perdição. O mundo está perdido, meus amados. Por conta de quem? Por conta de uns caras de pau que se intitula pastor, que não sabe ler a Bíblia, não tem o entendimento da Bíblia e sai guiando gente. Guias de cegos, são cegos guiando outros cegos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam. Aos que aguardam. Segunda vez sem pecado. Então na cruz o pecado era não era a lei, era a transgressão. O pecado era a transgressão da lei. Na cruz, espiritualmente, ela já teve seu fim. E cadê o pecado? Já teve fim. Então ele voltou no ano 70, depois de cumprir todas as profecias, né? Voltou no ano 70 e julgou o povo de Israel, como ele disse, né? Que enviaria sem pecado para o quê? Para juízo. Juízo é o quê? Julgamento. E para nós continuar, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13. Versículo 12. Portanto, assim como por um só, quantos? Um só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, entrou o pecado no mundo. Pode parar. Porque os crentes dizem que o pecado, é Satanás que era o pai do pecado. Que é Satanás que faz o povo pecar.
Porque Satanás é o pai dos pecados. Satanás é o pai dos pecados, Satanás é o pai da mentira. É ele que faz o povo pecar, é ele que faz o povo mentir. Eu falei que ia rasgar a teologia de vocês. Ó. Portanto, assim como por um só homem, aqui não está dizendo por um só Satanás, pelo um só capeta da bexiga da desgraça, entrou o pecado no mundo. Não está escrito isso. E está escrito o quê? Pelo um só homem. E esse homem quem foi? Adão. Foi Adão. Né? Pelo um só homem. Aqui não tem Satanás que fez ninguém pecar. Foi um homem. Mas é melhor pôr a culpa num Satanás que nem existe, né? Do que pôr a culpa em si mesmo. Porque a palavra, o Evangelho diz aqui, que é pelo um só homem, não é pelo um só Satanás. Um sete chefe, um sete frecha. Não, pelo um só homem. Entrou o pecado no mundo. Então o pecado, meus amados, me ajuda aí. O pecado entrou no mundo pelo um Satanás ou pelo homem? Pelo homem. Está escrito aqui. Ó. Pelo homem. Pecado no mundo. E pelo pecado, que entrou que pelo homem entrou o pecado, né? E pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram na lei, todos transgrediram a lei, todos pecaram. 13. Porque ele disse, e a palavra é muito clara, meus amados, é mais claro que essa água aqui, ó. E eu vou cortando aqui de um lado do outro. Se precisar, nós puxa a espada, mas nós vai tirar esse pecado do mundo. Versículo 13. Porque até o regime da lei, tem um tempo de validade. Você vê que tem um tempo de validade, né? Porque Porque até ao regime da lei havia, você vê que está no pretérito passado, havia pecado no mundo. Havia ou não havia? Havia. Até quando? Até o regime da lei. A lei teve seu fim definitivo no ano 70. E cadê o pecado? É preciso a gente vir, é preciso um homem com a primeira série vir aqui e rasgar a teologia dos doutores, dos mestrados, dos doutorados. É preciso vir Deus usar um homem com a primeira série para rasgar a teologia dos doutorados. Aqui, ó. Porque até o regime da lei, havia, no pretérito passado, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. A lei no ano 70 teve o seu fim definitivo, começou na cruz, lá no ano 33, e terminou no ano 70 definitivamente. E cadê o pecado? Não tem. Não tem lei, não tem pecado. Mas o que é que diz os doutorados para roubar a igreja? Não, a igreja é pecadora. E com essas palavras, diz que Jesus é mentiroso. Né? Levado em conta quando não há lei. Eu vou ler o 14. Nós temos um tempinho, né? Tem pouco, só tem mais duas passagens.
Vamos ler o 14. Entretanto, reinou a morte. Você vê que a morte era o salário do pecado, né? Ou seja, a transgressão da lei, que os judeus tinham, gentio não tinha lei. Então, entretanto, reinou a morte desde Adão, por onde entrou o pecado, até quem? Até Moisés. Até Moisés. Veio Cristo, pagou o preço, aniquilou a lei, aniquilou o pecado, não tem mais pecado, não teve mais pecado. Ele voltou no ano 70. Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. Quem? Os profetas, Jeremias, Isaías, né? Todos os profetas, mas mesmo com eles, por mais santo que eles eram, eles tinham pecado. Aqui, ó. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual, porque Adão pecou, então o pecado de Adão acompanhou até Moisés, todos, inclusive os profetas. E a palavra está dizendo aqui muito claro, né? Adão, a qual prefigurou, né, a transgressão de Adão, o qual prefigurava a representação, prefigurava aquele que havia de vir. Havia de por um entrou o pecado, o outro tirou o pecado. Agora, os teólogos pregam isso na igreja? Não pregam. Aí tem que vir aqui um homem com a primeira série, apenas a primeira série. Lê isso aqui para a igreja. Aqui. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, né? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, os profetas, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir. Então, é o que a lei aqui, né, dizia. Falava, apontava. Porque isso aqui foi pregado para os judeus, para chegarem até aquele que havia de vir. Quando aquele que havia de vir ia acabar com tudo isso aqui, e ninguém ia ter mais pecado. Como a Bíblia é fácil de ler, e esses teólogos torcem tanto a palavra, mas por que eles torcem a palavra? Para arrancar dinheiro dos crentes. Dos crentes que diz que isso aqui é baboseira. Para arrancar dinheiro deles. Vai lá em 1 de Pedro. Primeira de Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Versículo 17. Porque a ocasião, Paulo disse lá, né, que o fim dos tempos chegou. Era chegado o fim dos tempos. E Pedro, porque a ocasião de começar o juízo, o julgamento, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada há 2000 anos atrás.
e os pastores pregando juízo para a igreja hoje. E Pedro dizendo aqui, vamos ler de novo, porque é a ocasião de começar o juízo pela causa de Deus. No tempo de Pedro aqui, aonde era a casa de Deus? Lá o templo, em Jerusalém. Lá era a casa de Deus. O próprio Jesus de Nazaré, cumprindo o mandamento, disse: a casa de meu pai seria a casa de oração. Então aqui, ó, o tempo, a hora, porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. O templo foi derrubado no ano 70. Começou ou não começou, meus amados? Oh, que vergonha desses pastores aí, que fica pregando heresia para a igreja. E a igreja, sem um tiquinho de entendimento, abraça. Mas hoje eu estou rasgando tudo quanto é teologia desses pastores. Porque a ocasião de começar o juízo, o julgamento pela casa de Deus é chegada. É chegada, Pedro? Vai demorar 50 mil anos para chegar? Não, é chegada, chegou. Chegou. No ano 70 chegou. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, você vê, meus amados, que Pedro, ele está aqui dentro do assunto da palavra. Pedro está colocado aqui, ó. Se primeiro vem por nós, lá no ano, você vê aqui, ó. Eu gosto de falar aqui. Lá no ano 67, que Pedro escreveu isso aqui, dizendo que a hora é chegada, o julgamento que ia começar pelo templo é chegado, e chegou, né? O templo foi derrubado, foi posto fogo, né? E está aqui, ó, porque a ocasião de começar o julgamento pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, ele está colocado aqui, ó. Pedro está dentro. Então, se vai haver um outro julgamento aqui, Pedro vai ter que estar vivo, porque ele está aqui no meio. Você vê, meus amados, que eles não respeitam nada. É uns mentirosos, sem vergonha mesmo, cara de pau. Eles mentem na cara de pau. Na confiança que a igreja não entende nada e abraça. Vem por nós. Pedro está na palavra, está no meio aqui. Vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será? Qual será, igreja? Eu pergunto, eu tomo o lugar de Pedro e pergunto, e faço a pergunta: qual será o fim de vocês, pastores, que nega a Cristo, diz que Cristo é mentiroso? Qual será o fim de vocês que não pregam o Evangelho de Cristo para a igreja? Qual será o fim de vocês? É eu que estou perguntando agora. Responda aí. Qual será o fim de vocês? Volta lá em Romanos, capítulo, tem mais duas passagens só, já estamos terminando, 44 minutos. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Versículo 7. Versículo 7. Que diremos, pois? Paulo agora pregando aos romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De forma nenhuma. Se vocês cumprissem a lei na sua integridade, né? Íntegra, na lei
Se eu fosse íntegro na lei, cumprisse os 613 mandamentos e obrigações, a lei era maravilha. Era uma maravilha. E Paulo está dizendo, que diremos, pois? É a lei pecado? Coisa nenhuma. O radar que o prefeito manda pôr, não é o radar o pecado, não é o radar o mal. O mal é o motorista que passa em alta velocidade, ele transgride a lei de trânsito. Esse é o mal. O radar em si é uma beleza. Para quem cumpre as regras de trânsito, os radares são bons. Mas para quem transgride, a lei vem que vem. As multas vem que vem. E aqui Paulo dizendo, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum a lei era pecado. Pecado era a transgressão dela, que os judeus transgrediam. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Quem dizia que cobiçar era pecado? A lei. Se eles não cobiçassem, qual era o pecado? Nenhum. Mas como eles cobiçavam, o pecado permanecia. Que não era a lei o pecado. O pecado não era a lei. Era a transgressão da lei, que os judeus transgrediam. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei presta atenção, teólogos, presta atenção que eu só vou ler uma vez. Presta atenção, igreja, para que vocês não se deixem se enganar por esses canalhas. Preste atenção. Aqui, vou dizer, porque sem lei, que não existe mais lei, sem lei está morto o pecado. Está mortinho. Está morto o pecado. A lei teve o seu fim definitivo no ano 70. E o pecado? Mortinho. Está morto o pecado. Vamos ler o 9? Não precisamos ler o 9. Se quer ler, você lê. Vamos encerrar agora. Abra a sua Bíblia para nós encerrar. Eu vou voltar lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Para nós encerrar no mesmo capítulo que nós começamos. Amém? Capítulo 9, 28. Para memorializar a nossa memória. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar. Adão colocou, Cristo tirou. Jesus de Nazaré pagou o preço, né? Para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Agora me diga, seus teólogos, se o mundo está cheio de pecado, como que Jesus vai voltar? Como vocês pregam? Como vocês têm a cara de pau de pregar, dizendo que Jesus vai voltar, Jesus está voltando? Como vocês têm a cara de pau de pregar uma coisa dessa? Ah, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E os pecados? Se ele afirmou aqui que voltaria a segunda vez sem pecado, e vocês dizem que o mundo está cheio de pecado,
Como que Jesus vai voltar? Vocês são mesmo, sabe o que é que vocês são? Enganadores. Isso que vocês são. Amém, pessoal? Após esta era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês nesta noite. Uma palavra maravilhosa que mostrou para você, mostrou para mim, mostrou para você, que Jesus, ele não pode voltar, porque a igreja diz que o mundo está cheio de pecado. E ele afirmou aqui que voltaria a segunda vez sem pecado. Então não pode voltar. Como é que pregam dizendo que ele vai voltar, que ele está voltando? Não pode. Não pode. Se vocês me disserem aqui, como que vocês vão fazer para tirar o pecado do mundo para que ele voltar? Né? Mas, meus amados, ele voltou no ano 70 já sem pecado, porque a lei, ele deu o pontapé na cruz, espiritualmente já não servia de nada, e no ano 70, materialmente, ele acabou com tudo. Derrubou o templo, matou os sacerdotes e acabou com tudo. Não tem mais lei. Amém? Então, se você recebe esta palavra, porque você é um abençoado, você é um filho, uma filha de Deus, que respeita o evangelho do Cristo, dono da igreja. Amém? Não é que nem os crentes que desobedecem e só crê nas mentiras que os pastores falam num local chamado altar. Amém? Paz eterna e sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém?